Feliz Natal! No programa TV Uniceub de hoje você vai acompanhar a entrevista ao psicólogo João Bosco. Ele vai falar sobre as crianças e a importância de acreditar na fantasia. Tem ainda uma entrevista com o Papai Noel mais bacana de Brasília. E a história de superação da nutricionista Bruna Timpone, que dá dicas valiosas para o almoço de Natal. O programa TV Uniceub está no ar. O programa de hoje começa com as informações que viraram notícia esta semana nas mãos dos alunos de jornalismo. Confira. Oi, gente! Estamos em clima de Natal aqui também. E nesse clima começamos o Agência em Ação com música. Um trio de irmãos decidiu tocar forró nas ruas de Sobradinho e animar a cidade. Muito legal, não é? Mas tem um detalhe: Marcelo, Ludivan e Romário são pessoas com deficiência visual. Olha só como esse trio forrozeiro é vibrante. O vídeo completo, além do texto e das fotos, você pode conferir em agenciasdenoticias.uniceub.br. Nesse dia de Natal, vamos celebrar histórias de renascimento, como a do seu Manuel Coelho. Isso porque ele resolveu aprender a ler aos 64 anos de idade. Ele é um dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Confere lá no nosso site essa linda história sobre idosos que foram para a sala de aula. Agora vamos falar da participação feminina no esporte. Lá no nosso site tem uma matéria com várias mulheres que contradizem o preconceito e se destacam nas mais variadas modalidades. O skate, o automobilismo e o MMA estão entre os exemplos que vocês podem ver. Não esqueçam de acessar. Por fim, temos o documentário Pé de Serra, sobre uma comunidade que luta todos os dias para ter água. Confiram um trecho. Porque se não for o carro-pipa, a gente vai beber da onde? Essa seca que está aí está acabando com nós, né? Aqui não recupera mais nada, só para o ano, se caso chover o ano que vem, né? A gente plantar, pode ser que dê, mas esse daqui não dá mais nada não. Ó. Aí, ó, tá todo doente, né? Olha, aqui deu, não é todo pé que tem não, hein? Ó. Assim, ó. Olha a situação, olha. Só o sabugo, né? Olha a situação, olha. Viu? Nada dentro. Nada dentro, olha. Bichinha Tá vendo? ruim, nada de chuva. A situação é essa, é triste. O documentário é do aluno Anisson Germano e está disponível em agenciasdenoticias.uniceub.br. Por hoje é só isso, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e acessar o nosso site. Boas festas e até a próxima! Até os últimos dias, 2016 tem sido um ano desafiador. Por isso, hoje, dia 25, resolvemos falar com Papai Noel. Nossa produção foi atrás de vários deles em Brasília até encontrar o verdadeiro, o mais afetuoso, aquele velhinho do bem que guarda toda a essência do Natal. E acredite, nós encontramos e conseguimos uma exclusiva com ele. Muito mais importante que ministros da economia, novos presidentes ou mesmo secretário-geral da ONU, hoje conversamos com o excelentíssimo senhor Papai Noel. Papai Noel, como é ter essa função para o mundo nessa data tão importante? Ser Papai Noel é uma coisa que não tem como muito explicar. Papai Noel é um símbolo mundial para todas as crianças. É uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho. Você deve ter percebido em mim. É uma coisa do fundo do meu coração. Como é que é lidar com as crianças? Quem é que vem aqui falar com o senhor? Parece que tem muitos adultos também, né? Na maioria são adultos. Vêm muitas crianças.
mas na maioria são adultos. O senhor andou me contando que, inclusive, vem vários estrangeiros e o senhor os recebe em outra língua. Chiquérrimo isso, hein? É chiquérrimo. Papai Noel fala um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês e fico muito feliz em recebê-los aqui. São muitos, mexicanos, chilenos, italianos, o pessoal da Alemanha. Afinal de contas, Papai Noel é internacional, não é isso? Fala pra gente como é que o senhor recebe noutra língua. Dá um exemplo aí pra gente. Um pouquinho de inglês, né? O Papai Noel fala, né? Venham muitas pessoas. Eu falo, all for coming to Brasília Shopping and they have a happy Merry Christmas. Thank you, quer dizer, sejam todos bem-vindos aqui ao Brasília Shopping. Desde já tenham todos um Feliz Natal. Em francês. Bienvenue ao Brasília Shopping. Juntos la bienvenue et avoir joué Noël. É um luxo, minha gente. Chegam aqui, por exemplo, eu falo com eles. Acebo, s'il vous plaît. Mando eles sentar e tal, e converso um pouquinho com eles, né? Quais os pedidos mais curiosos que o senhor já recebeu, hein? Já ouviu por aí? De crianças e adultos, hein? Papai Noel recebeu vários pedidos. Eu não tenho a memória boa assim do passado, mas eu recebi muitos pedidos aí que é curioso, né? Por exemplo, teve uma pessoa que veio aqui numa maca, no hospital, parou uma ambulância aqui, logo em frente aqui. Eu estava almoçando, a Noelete foi lá embaixo me chamar. Papai Noel, tem uma pessoa numa maca lá que quer dar um abraço no senhor. Eu vim correndo, abracei a pessoa chorou, a família toda chorou, eu também chorei muito. Teve uma outra grávida que pediu para me dar um beijo no umbigo dela. Eu fiquei muito feliz, muito gratificante, né? É por isso que ele é Papai Noel. É por isso que eu sou Papai Noel. Ele é Papai Noel de verdade. E pararam na estrada. Tá todo emocionado ele. Ai, que lindo, ai, que lindo, Papai Noel. E pararam na estrada. Eu estava de camiseta, os cabelos sempre brancos, né? Pararam na estrada para bater foto. Fecharam o Papai Noel. Eu pensei que era um assalto. Pararam para bater foto. Agora nós da TV Uniceub vamos realizar um sonho do Papai Noel, não é isso? Para quem o senhor quer mandar uma mensagem? Para o meu amigo Datena. Oi, Datena. Papai Noel te ama, você e toda a sua família. Eu não perco um programa seu, Datena. Quero desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal, um ano novo de muita paz e saúde. Oh, 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 oh. Então, você cresceu e não acredita mais no bom velhinho? Que pena! Pois saiba que as fantasias têm muito a nos ensinar. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista sobre o assunto com o psicólogo João Bosco. Não saia daí! A inocência é um dos valores mais caros da infância. Acreditar nos símbolos culturais, como o Papai Noel, não é apenas uma brincadeira, mas um mecanismo de manutenção da fantasia que poderá ajudar as crianças a se tornarem adultos mais saudáveis, criativos e amorosos. Quer saber por quê? Confira na entrevista do psicólogo João Bosco ao professor Henrique Moreira. Qual a importância da fantasia e do imaginário no desenvolvimento das crianças? Esta é uma questão que preocupa pais e educadores, principalmente nessa época do ano, quando a presença do Natal aumenta o apelo ao sonho, aos personagens que povoam o imaginário das crianças. Para tratar deste assunto, convidamos João Bosco Borba, psicanalista infantil, gentilmente aceitou o nosso convite. Vamos conversar sobre este assunto aqui no estúdio Uniceub. João Bosco, obrigado por sua presença, é um prazer enorme tê-lo conosco aqui. O prazer é todo meu. João, qual a importância, que importância tem a fantasia na formação emocional das crianças? Tem a importância do lúdico. A criança ela é feita por fantasia que ela não conhece o concreto. Então, para ela, a fantasia é uma forma dela ter um entendimento daquele mundo que ela está vivendo. E, a partir disso, ela constrói vários modelos. Os amigos imaginários, a casa, o dia a dia.
E o Papai Noel, ele faz parte desse imaginário da criança dentro de um contexto, né? Que diríamos que é o contexto mais forte. Que, em tese, né? O Papai Noel é a maior mentira do mundo, no bom sentido, né? Mas é uma forma que a criança tem de entender como as coisas vão sendo construídas. Você falou no amigo imaginário. O que significa para uma criança ter um amigo imaginário? São duas composições. A primeira, o amigo imaginário, é um colega que ele idealizou, dentro do que ele acha que é importante para ele. E o segundo é que esse amigo imaginário ele faz parte de um contexto da vida dele. Qual contexto? O contexto de que ele vai trabalhando algo que ele não sabe o que é, algo que ele ainda não construiu para o dia a dia. Então os pais não têm que se preocupar. De jeito algum. Inclusive hoje, o pessoal fala assim, o amigo imaginário é um espírito, tem essa conversa hoje, muito forte, eu vejo os pais falando no consultório. Eles têm que dizer que é construir com ele, como é que é esse amigo, o que ele faz, mais ou menos nesse Tentar sentido. Conhecer mais o amigo imaginário. Porque com isso traz o que? A confiança. Porque se você não tem o lúdico, o imaginário nessa hora, você torna-se um ser humano muito duro, muito rígido dos seus pensamentos, da sua forma, com pouca alegria, né? Os pais, como é que eles devem lidar com essas questões que envolvem, né, a fantasia? Até quando incentivar e a partir de que idade, se é que existe uma idade para isso, começar a chamar as crianças à realidade? A relação pai e filho tem que estar ligado, para mim, num arcabouço que é fundamental, que é a confiança. Acho que a confiança é fundamental nas construções, principalmente quando você vai enfrentar a vida de adolescente. Os pais não devem incentivar ou não incentivar, apenas deixar que flua de uma forma concreta essa questão da fantasia. Seja algo natural. Seja natural, ele vai construindo esse modelo, vai entendendo, entrando nas fantasias em alguns momentos, e a partir que a criança vai vai conhecendo um pouco mais as coisas, ele sabe direitinho que aquela pessoa é a tia dela, é amiga da mãe, amiga do pai, ele começa a entrar num mundo mais real, você vai falando que aquilo já não é fantasia. Olha, isso aqui já é realidade, você tem que tomar cuidado com isso. E aí a criança vai crescendo através desse mundo. João, nós sabemos que as crianças se constituem aí num importante segmento do mercado de consumo, né? Há todo um apelo consumista em relação às crianças. Como é que os pais podem lidar com esse apelo? Acho que existe a questão da realidade, né? Primeiramente, hoje nós temos pequenos adultos. Eu vejo eu dou palestra em algumas escolas aqui em Brasília. Tem criança que não vai à escola se não estiver maquiada. Já é um exagero dos pais. O consumo de roupa passa a ser uma relação de poder econômico, né? A menininha, que é a patricinha, o menininho, fora do dia a dia. Eu acho que tem que ser o seguinte, as pessoas devem, logicamente, dentro da sua questão social, se vestir do que acham que seja conveniente, mas os pais devem apontar que o consumo está dentro de uma realidade que não é a realidade global do país. Né, que não é um país de classe média, infelizmente. Então, eu acho que nós temos que apontar que o consumo ele é importante, mas ele não é mais importante do que outras coisas, né? Como o respeito ao próximo, o dia a dia da vida, essas coisas. Existe até uma iniciativa já no campo legislativo, no sentido de se estabelecer uma legislação que, de alguma forma, regule essa questão do... Em alguns países a gente já tem isso, né, da publicidade voltada para a criança. Eu acho isso correto, né? Porque se você está criando uma criança consumista, é um adulto individualista, um adulto exclusivista. Isso nós sabemos que acontece no mundo de hoje. É uma pessoa que pode construir os seus horizontes, que já não é a fantasia aí, é o horizonte concreto de um mundo individual, não respeita ao pai, ao idoso, às leis. Isso daí é muito ruim, porque você constrói onde você é importante pela roupa que você tem, ou pelo carro que você tem, e não pelo seu caráter, pela sua relação. A questão já do status fazendo parte do dia a dia. João, os personagens do cinema, da televisão, dos programas de TV, acabam influenciando, e a gente sabe disso, né? Quem tem filho sabe bem disso, acabam influenciando o comportamento das crianças. Como é que a gente torna positiva uma relação, por exemplo, com esse personagem, às vezes um personagem mais violento, um personagem, digamos assim, não muito correto do ponto de vista do comportamento dele? Eu acredito na educação. Educação não é educação da escola só. Em casa. É discutir todo o procedimento que se tem. Olha, esse comportamento não foi bom.
esse foi bom, está dentro da criança, que os pais ligam a TV ou a internet para as crianças como uma forma de ficar livre deles. Deixa a criança ali. Não como uma concepção de construção desse modelo. Então está errado que a forma que essa nova geração está educando seus filhos. Dizer o que é certo e o que é errado cabe a nós, pais e mães. E não a TV. E não a TV. A TV fala o que ela quiser e muitas vezes ela não é muito do que nós achávamos que deveria ser. Mas, de uma certa forma, eu acho muito errado. Você fala, a comunicação está errada. Mas qual o seu papel dentro desse contexto? O que você tem que fazer para construir esse modelo? Então, eu acredito muito nessa questão da relação, da educação, dentro do que é mostrado para a sociedade e, logicamente, para o dia a dia. Porque o mundo hoje é de comunicação. Hoje nós temos o tablet que a gente não tem como fugir, né? Não tem como fugir disso, né? Você não tem como isolar as crianças dessa realidade. E as crianças, hoje, elas aprendem, 3, 4 anos, já mexerem em todo o computador. Né? O computador está até fora de moda já, nesse sentido. Tem essa concepção de criação desse novo modelo. O que está errado, que eu acho que é que as crianças perderam a relação do lúdico. Por exemplo, eu vi em São Paulo, tem uma feira onde ensina a pessoa a construir carrinho de rolemã, papagaio. Aqueles brinquedos antigos. Que isso aí mexe não só com a motricidade, mas com o desenvolvimento emocional da criança. Ou seja, a criança construiu o próprio brinquedo. O próprio brinquedo. Está tendo agora algumas oficinas disso lá que eu acho muito interessante. Tá bom. João, queria agradecer. Foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui. Nesse período de férias, o Estúdio Uniceub irá reapresentar as melhores entrevistas da temporada 2016. Nos vemos novamente na próxima semana. Um Feliz Natal e um 2017 cheio de realizações. Até domingo que vem, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco, a história de superação de Bruna Timpone e suas dicas para um almoço de Natal saudável. A gente volta já. Sabe quando a gente cai nas armadilhas da vida, fraqueja e faz exatamente o contrário daquilo que devia fazer? É nessas horas que algumas pessoas vivem uma experiência tremendamente desafiadora, enfrentam seus limites e conhecem muito mais sobre si mesmas. No fundo, uma experiência e tanto de autoconhecimento. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Bruna Timpone, nutricionista. No começo da carreira, ela não resistiu à compulsão pela comida, mas com muita determinação, ela deu a volta por cima e hoje dá exemplo e dicas para uma vida muito mais saudável. Dia de Natal também é dia de histórias de vitória. Veja só. Então eu formei em nutrição e já comecei já direto com atendimento em consultório, que é sempre que eu sempre quis, nutrição esportiva. E aí já em seguida já abri meu consultório, já comecei a atender. Nesse processo, que foi há uns 3 anos atrás, eu descobri um hipotiroidismo, né? Então uma descompensação de hormônios e aí eu não conseguia emagrecer. E eu entrei numa compulsão alimentar. Então eu comecei a comer, porque eu falei, se a dieta não está fazendo efeito, eu vou comer. Eu começava a comer assim, descontroladamente. Então era café da manhã eu já pensava no almoço. Então eu acabava de almoçar, já estava pensando o que eu ia jantar. Então assim, minha família já começou a perceber. Então já começavam realmente a me regular. E quando você está ali num processo de compulsão, um processo acima de peso, que começam a te regular, isso é muito chato. Então eu me sentia muito mal, as pessoas da minha família se sentiam muito mal por estar me cobrando, também se sentiam mal porque eu me sentia mal, então era um sofrimento geral, né? Eu de biquíni me sentia super mal, muito mal, não conseguia colocar biquíni. Então foi quando eu caí na real e vi que eu estava com 74 quilos, né? Então foi de 60 para 74. Foram 14 quilos em um tempo bem rápido. Então foi assim, uns 6 meses, 7, eu já tinha engordado isso tudo. E nisso a compulsão sempre aumentava. Então aumentava o meu peso, aumentava a vontade de comer, a ansiedade aumentava, então isso me desmotivava a fazer atividade física. Nessa hora eu já tinha parado, não ia pra academia, me sentia mal de ir pra academia. Então a cobrança, por eu ser nutricionista, para dar exemplo para os meus pacientes e para as outras pessoas também é uma cobrança muito grande. Então eu não podia estar naquele peso, não podia estar atendendo daquele jeito, né? Então eu decidi fazer dieta.
voltar para uma dieta, né? Falei, não, agora eu vou largar tudo que eu estava comendo e voltar a fazer uma dieta. Isso depende muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu preferi restringir tudo e não comer na rua, porque eu estava com um problema de compulsão. Então o meu medo era estar na rua e não conseguir resistir, né, a tudo que a gente tem na rua. Então eu só comia em casa, levava todas as minhas marmitas pra rua. Então eu decidi não comer nada fora da dieta. Então, assim, muita gente me pergunta, mas como que você conseguiu? A sensação de sair de lá, de não ter comido, de falar eu venci aquilo, é uma sensação muito boa mesmo. Então, quando alguém queria comer, eu ia junto. Aí eu ia, sentava e via, e aí era cabeça mesmo. Eu falava, não vou comer, não quero comer, não tô com vontade, por mais que eu estivesse com a maior vontade do mundo, eu falava, não tô com vontade, não quero. E isso acaba que tem a questão fisiológica ali. Então você passa uma mensagem pro seu cérebro passa uma mensagem pro subconsciente de que você não quer comer. Então isso ajuda muito, muito. A alimentação para mim hoje é 70%. Atividade física entra como 30%, eu acho que é um auxílio fundamental. Então se eu tivesse feito alimentação, uma dieta, ali, um plano alimentar, sem atividade física, demoraria muito mais tempo. Eu emagreci 20 quilos. Então eu tinha engordado 14, emagreci 20. Emagreci mais do que eu tinha engordado. O primeiro antes e depois que eu postei foi difícil. Nossa senhora, eu pensei muito antes de postar. Eu falei, não vou postar, não vou postar, não vou postar. Quando eu postei, eu larguei o celular e falei, ai, não quero nem ver. Porque eu tinha vergonha de mostrar, porque depois que já tinham me visto, ninguém lembrava. As pessoas acabam esquecendo, né? E quando eu postei, que aí veio um susto, né? Eu falei, nossa, mas não é possível, você tava assim. Então eu comecei a mostrar isso nas redes sociais. Isso começaram a ver pessoas que se viam como eu era antes e queriam mudar para chegar como eu estou hoje, né? Então vinha muita gente atrás de mim para isso. Então, em questão da minha vida profissional, melhorou muito, ajudou muito por poder atender pessoas que estavam se motivando em mim, né? Então estavam se espelhando em mim. As redes sociais também cresceram muito. Ter passado por isso foi fundamental para mim em relação aos pacientes, porque hoje eu consigo ver o que a maioria das pessoas passam, porque eu passei por isso, eu sei como foi, eu sei o sofrimento que é, o quanto é difícil, mas que a gente consegue chegar lá com determinação e foco, a gente consegue chegar no objetivo. Então nesse Natal a gente tem que dar preferência para as proteínas, então para carnes brancas. Então no Natal especificamente a gente tem muita opção de carne que a gente pode estar comendo. Então salada, frutas secas a gente tem bastante, então tem damasco, tem nozes, tem castanhas, então as oleaginosas são muito boas também, que a gente pode estar incrementando e colocando, né, fazendo um prato bem legal. Evitar sempre os carboidratos de índice glicêmico mais alto, então o arroz branco, então uma farofa. Então a farofa acaba levando muita manteiga, tem a farinha. Dá preferência sempre para as proteínas mesmo, para as castanhas, nozes e as frutas secas. A carne de porco, dependendo da carne, ela é muito boa, tem pouca gordura. Então a gente acaba tendo um receio ali da carne de porco, vindo de mitos de antigamente, mas se for, dependendo da carne, um lombinho, então ele é menos gorduroso. As bebidas que acompanham sempre tem refrigerante, então o refrigerante faz muito mal para a saúde. Então além de ter muito açúcar, uma quantidade altíssima de açúcar, ele tem muita acidez, então ele faz muito mal para a saúde. Dependendo do suco, dá preferência para um suco sem açúcar, né? Então a fruta já é doce, não tem necessidade de estar colocando açúcar. A água, um vinho é saudável. Para você que está indo para o almoço de Natal, uma bela festa, curta muita família e um ano novo de muitas realizações, que você consiga conquistar todos os seus objetivos. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. A partir da semana que vem, você começa a assistir os programas especiais que preparamos com as melhores reportagens do ano, mostrando nossas entrevistas exclusivas, histórias de superação, as ideias, descobertas, criações e opiniões de quem produz conhecimento.
Nós da TV UniceuB desejamos a todos um excelente Natal, cheio de amor, paz e muita alegria. Até o próximo domingo.